Oi pessoal, tudo bem? Vamos ao primeiro vídeo do ano e eu quero trazer nesse vídeo mais uma grande mudança que vai acontecer no céu em 2025. A gente já teve aí em 2024, final de 2024, a entrada definitiva de Plutão em Aquário. 2025 vai ser um ano com grandes mudanças, com a entrada de Urano em Peixes, Júpiter em Câncer, Saturno e Netuno em Áries em conjunção. Então a gente tem muitas mudanças, mas nesse vídeo eu quero falar especificamente da mudança de eixos nodais, nó do sul, nó do norte, que vai sair de Áries Libra para Peixes Virgem, para esse eixo Peixes Virgem. E isso traz grandes mudanças em termos coletivos, pessoais, para quem tem aspectos importantes em Peixes e Virgem. Mas antes da gente começar a falar sobre esse vídeo, deixa eu me apresentar para você que está aqui a primeira vez no canal. O meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho com tarô, baralho cigano e runas. Sejam bem-vindos ao canal, onde eu falo bastante de astrologia e também da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Eu também tenho meu canal no Instagram, no TikTok, onde eu posto outro tipo de material, principalmente no Instagram, onde eu posto alguns textos sobre a psicologia analítica e também sobre a astrologia. Vamos lá, então, gente, a gente vai ter essa mudança de nodos, de eixo nodal, no dia 11/1. Agora, no dia 11 de janeiro, a gente vai ter essa mudança que sai do eixo Áries Libra para o eixo Peixes Virgem. E esse posicionamento vai ficar até 18 de agosto de 2026, né? Geralmente é um ano e meio. Por que isso impacta nas nossas vidas? Porque a mudança de eixos nodais fala do eixo onde vão acontecer os eclipses. Eu tô aqui com a minha colinha, tá, gente? Para eu lembrar das datas dessas coisas. A gente teve uma série de eclipses no eixo Áries Libra, lunar, eclipse solar. A gente vai ter um último ainda, eclipse solar em Áries, e nesse um ano e meio, agora em 2025, mas nesse um ano e meio, esses eclipses vão todos acontecer no eixo Virgem Peixes, ok? O que são os nodos? Pessoal, os nodos não são planetas, não são asteroides, não são pontos, são pontos fictícios, são pontos calculados, tá? É um cálculo matemático que sinaliza onde vão ocorrer os eclipses, tá? E quais são os novos rumos que o mundo, que a direção precisa tomar, uma nova direção para o mundo, para onde a nossa evolução pessoal e a nossa evolução coletiva precisa olhar, para onde a gente tem que olhar para a nossa evolução. Então a gente ficou um ano e meio aí olhando para Áries, né? Então tiveram várias guerras, vários conflitos, né? A ideia do nó do norte e do nó do sul é que a gente encontre um equilíbrio entre essas duas forças. Em Áries Libra era encontrar o equilíbrio entre o eu e o outro, entre a guerra e a paz, tá? Entre o estar sozinho ou estar com o outro, ok? O nó do sul, ele nos fala sobre de onde a gente veio, né? Para alguns astrólogos que são reencarnacionistas, falam do que a gente carrega de vidas passadas. Eu não trabalho com reencarnação, né? Com esse viés reencarnacionista, mas, conforme Carl Jung diz, nenhuma criança nasce tabula rasa. É como se a gente já nascesse, né? A gente observa no bebê mesmo uma certa tendência de personalidade. Para a astrologia, a gente pode observar algumas tendências de personalidade através do nó do sul. No nó do sul, a gente observa o signo no qual você tem seu nó do sul, fala de qualidades, habilidades e talentos inatos em você, tá? As facilidades, aquilo que você faz sem pensar, é muito fácil agir daquela forma, mas também é uma ação viciada, é uma tendência inconsciente, você age, pronto, acabou daquele jeito. Tem as qualidades e tem os defeitos também, advindos do signo onde está o seu nó do sul. Então tem tendências, tem vícios, zona de conforto, eu ajo assim, complexos de Gabriela, eu sou assim, pronto, acabou. Sabe quando você age sem pensar, quando você vê, você pensa, poxa, eu não sabia que eu agia assim. Observa o signo onde você tem o nó do sul, ok? A gente nasce com essas predisposições que estão no nó do sul, a gente também desenvolve essas um pouco mais ao longo da vida, mas de uma forma muito natural, de uma forma até inconsciente, tá? Isso aí é como se fosse
fosse acontecendo. Então, é a bagagem emocional que a gente carrega, tá? O nó do sul. Tem a ver, assim, vamos dizer que tem, assim, a ver com a lua. A lua também são bagagens emocionais, padrões inatos e inconscientes nossos, tá? Então, o nó do sul tem essa característica. O nó do norte é uma nova direção que a gente tem que tomar, é um novo sentido, a gente tem que olhar para esse norte, que é o signo oposto ao... Então, se você tem o nó do sul em touro, o signo que você tem o nó do norte é escorpião. Se você tem o nó do sul em sagitário, o signo que você tem no nó do norte é gêmeos. Então, você precisa, por exemplo, no seu mapa natal, olhar para gêmeos, qualidades de gêmeos. Touro, você precisa olhar para escorpião. Leão, você precisa olhar para aquário. Aquário, você vai precisar olhar para leão. E assim sucessivamente. Olhar para quê? Né? Então, se no nó do sul a gente já tem aquilo que é inato, que a gente traz na nossa alma, impresso na nossa alma, aqui é um desenvolvimento consciencial, tá? Não é que a gente tem que abandonar esses talentos, abandonar essa característica que já é inata em nós, mas é encontrar um meio termo, porque nessa característica do nó do sul, nós estamos confortáveis e inconscientes, tá? O nó do norte é um novo sentido, tem a ver com destino, para onde a gente tem que ir, para encontrar uma completude. A gente deve seguir pelo caminho do nó do norte no nosso mapa, tá? Para a gente cumprir um determinado destino, para a gente ter um aprendizado, para a gente ter um amadurecimento da nossa personalidade, para ter uma completude. Então, é importante, porque que no mapa astral, mapa natal, a gente precisa olhar para o nó do norte, para a gente encontrar essa completude, para a gente sair da zona de conforto, para a gente encontrar um equilíbrio na nossa personalidade. O nó do norte é desenvolvido conscientemente, sim, tá? A gente tem que tomar consciência daquilo que eu preciso trabalhar em mim. É onde a gente vai corrigir rotas, onde a gente vai crescer, onde a gente vai encontrar desafios, tá? Os desafios impostos pelo signo, pelas qualidades do signo do nó do norte, ele vem e impõe desafios pra gente, tá? Mas a gente também vai evoluir e prosperar se a gente desenvolver o signo, as qualidades do signo no nosso nó do norte. Isso eu tô falando em termos gerais, tá? Em termos pessoais, tá? Em termos coletivos, o signo onde vai se encontrar o nó do norte é para onde a nossa consciência coletiva precisa olhar. E o nó do norte vai entrar no signo de peixes, né? Então a gente vai ter esse eixo virgem, peixes aí ativado. Nós vamos estar coletivo, mesmo que você não tenha o nó do sul em virgem, a gente vai estar coletivamente ali, muito críticos, muito céticos. Já vou falar sobre as qualidades de virgem e peixes, né? E a gente vai precisar desenvolver esse outro lado, tá? O nosso novo destino está em peixes, ok? Pois bem, o eixo virgem peixes a gente chama de eixo da purificação. Virgem é o último signo da primeira fase da roda zodiacal e peixes é o último signo da roda zodiacal. Em virgem e peixes a gente vai passar como humanidade por um processo de purificação. São signos que representam fins de ciclo. Então, em virgem, a gente precisa se purificar, se aperfeiçoar para entrar numa nova fase. Em peixes, a gente tem que purificar a nossa alma, tá? Então, a gente pode lidar com muitos finais durante esse um ano e meio. Muitos fins coletivos e pessoais. A gente pode ter mortes literais e simbólicas. Mortes em massa, sim, porque a gente está falando de peixes, e peixes é regido por Netuno, que se alastra. A gente pode ver mortes em massa, mas também a gente pode ver mortes simbólicas, ok? Na nossa vida pessoal, a gente pode sentir que coisas vão morrer, e coisas vão para se purificar, para ir para um novo estágio de consciência. Então, como se fosse virgem peixes, fosse aquela parada obrigatória e necessária para a gente colocar pontos finais para novos ciclos, tá? Agora eu vou falar dos dois signos. Virgem é regido por Mercúrio, tá? Ele é racional, ele é detalhista, ele é específico, né? Ele vê os detalhes, ele é crítico, ele é analítico,
E o Virgem entende que a vida é organização e controle, ok? Peixes já tem uma visão mais macro, um pensamento menos racional, mais intuitivo, uma visão do todo. Pessoas com forte característica pisciana no mapa, muitos planetas em peixes, não é uma pessoa que vê detalhes, ela não enxerga, ela enxerga o todo, né? Pessoas com virgem forte no mapa enxergam os detalhes, né? Que são mais racionais. Em peixes a gente tem a visão mais difusa, a visão mais intuitiva, a gente enxerga o todo, tá? E a vida não é controle em peixes, a vida é fluidez. Então percebam, a gente vai ter que unir o controle e a fluidez, a organização e o deixar fluir. Difícil, né? Então a gente vai ter que conseguir encontrar um equilíbrio entre uma visão muito racional, uma visão muito crítica e uma visão mais compassiva, uma visão mais intuitiva, uma visão mais orgânica das coisas, tá? Então a gente tem esse eixo controle e fluidez, a gente tem esse eixo que fala de racional e irracional. Peixes tem uma energia muito parecida com a da casa 12, que é aquilo que a gente não está enxergando, que é oculto para nós, né? Então a gente tem que abrir a nossa percepção para enxergar aquilo que a gente não está vendo. Virgem é um signo de terra, ele é muito prático, ele vê, ele usa muito 5 sentidos. Eu tô vendo, eu tô tocando, então eu acredito nisso, né? Peixes tem a ver com a fé, tem a ver com a intuição, tem a ver com o que eu não vejo, com confiar no desconhecido. Em peixes, a gente vai ter que aprender a confiar no que a gente não tá vendo e que as coisas têm um destino específico, tá? Tudo tem um destino, independente da nossa tentativa de dominar. É como se a mão dos deuses em peixes nos guiassem. A gente pode falar dentro da perspectiva da psicologia analítica, o self. A gente não sabe o que o self espera de nós, né? A gente só vê os efeitos dele, né? Então, toda dominação e tentativa de controle durante esse período, de controlar os eventos, de tentar dominar o evento, as coisas da nossa própria vida vão dar errado, vão só trazer sofrimento. É a hora de desapegar dos resultados. Não quer dizer que a gente não tenha que continuar trabalhando, se aperfeiçoando, como Virgem faz. Virgem autocrítico. Virgem tem esse senso de a gente precisa ter um pouco de autocrítica, sim. A gente precisa ter um pouco de olhar sobre o nosso autoaperfeiçoamento, mas tendo a compaixão pisciana, tá? E entender que a gente não vai ter controle sobre a maioria das coisas, tá? E principalmente a gente ter a compaixão conosco e com o outro a respeito das imperfeições. Existem defeitos que a gente não vai conseguir mudar. Existem defeitos que nos tornam únicos. Existem defeitos que são a estrutura da nossa personalidade, que se a gente tirar, a gente desmorona, né? Em peixes não é aceitar tudo, mas em peixes a gente ser um pouco mais compassivo. A gente vive numa sociedade que critica a cor do cabelo da pessoa, o peso da pessoa, a altura da pessoa, se a pessoa produz, se a pessoa não produz, se isso, que aquilo. Já vou falar sobre isso de trabalho, que vai estar em voga nesse período. E a gente esquece, né, do ser humano global que existe ali, né? Então esse é um grande desafio, é esse norte em peixes que a gente vai ter que olhar. Em Virgem a gente vai ter a questão do trabalho, vai ser Virgem precisa do trabalho, né? Ambos os signos, eles têm tanto Virgem quanto Peixes, eles têm uma ideia de servir, que são diferentes, tá? São opostas. O servir em Virgem é ser útil e ser produtivo, né? Em Virgem você tem que ser funcional, hiperprodutivo, tem tudo muito a ver com a mentalidade capitalista. Virgem produz, se não produz sente culpa. Virginiano carrega muita culpa, pessoas com Virgem forte no mapa, preciso oferecer alguma coisa, entregar alguma coisa, eu preciso pragmaticamente. E agora a gente tem Peixes,
né? E o peixes é aquela entrega sensível, é aquela entrega do coração intuitiva. Por isso que peixes a gente fala do sacrifício, o sacro ofício, né? A coisa tem que ser feita por amor, tanto que Vênus está exaltada em peixes e Vênus está em peixes, né? Atualmente. É a entrega por amor, né? A gente se alinhar com a nossa intuição, com o sublime, né? Com a inspiração. Em peixes a gente vai precisar de momentos de isolamento. Imagina em Virgem ter isolamento, então você precisa produzir, como assim? Aqueles momentos de isolamento onde eu me conecto com algo maior para que eu entregue um serviço, né? Em peixes a gente vai falar muito do propósito divino do nosso trabalho, né? Não só no gerar resultado, mas qual é o propósito? Eu estou servindo todo com o meu trabalho? Eu estou fazendo por amor, por entrega, com compaixão, tá? Isso vai ser uma temática, né, de ter compaixão e produzir resultados, assim, é o meu propósito de alma, ou porque eu tenho que pagar as contas, eu tenho que ser pragmático, tá? Essa questão vai ser muito forte durante esse período. Meio ambiente, tá? Virgem tem associação com a Terra, tá? Para mim, uma das regências de Virgem deveria ser Deméter, Ceres, tá? Então, assuntos ligados coletivamente, a gente vai falar muito sobre meio ambiente, aquecimento global, mudanças climáticas, a gente já vem falando sobre isso, só que a coisa vai tomar maior proporção, porque o lado sombrio virginiano vai vir muito forte por conta do nodo sul, que é mais inconsciente. O que a gente fez de forma inconsciente? Então, em peixes, a gente vai ter que olhar para a solidariedade, para a compaixão, para a gente se unir, né? A compaixão em relação ao nosso planeta, né? Este cuidado, a gente se unir num todo, porque as mudanças climáticas podem ficar cada vez mais dramáticas, para que a gente olhe para isso, para que a gente olhe de forma compassiva para o planeta, tá? E as consequências, né, dessas mudanças climáticas, desse meio ambiente, consequências humanas, né? Consequências psicológicas, não só econômicas e sociais, mas também ecológicas e psíquicas, tá? Não é um desmatamento, não afeta só o planeta, a economia, afeta também o psíquico das pessoas, tá? Esse contato com a natureza também cura o nosso psíquico, tá? Virgem Peixes também é um eixo ligado à saúde física e psíquica. Em Peixes a gente vai começar a olhar para uma visão menos cartesiana sobre saúde. Olha, eu tenho isso, você toma um remédio tal, eu tenho isso, toma um remédio tal. Isso é a visão virginiana, pragmática, racional, cartesiana, né? Em Peixes a gente vai falar muito sobre uma visão mais holística da saúde, levando a questão também do espírito, da alma da pessoa, né? A gente vai falar muito de processos de somatização, tá? E uma visão mais holística da saúde. A gente questionando essa ideia de ter que ficar tomando remédio toda hora. Não que o remédio não seja necessário em alguns casos, mas por que tanto remédio? Por que tanto cartesianismo, né? A gente vai falar muito sobre as consequências do trabalho, né? Dessa exigência de produção virginiana, de perfeição virginiana. Então vamos falar sobre uma produtividade estéril que gera burnout, síndrome do pânico, depressão, que são temas de peixes, tá? Peixes tem a ver com o psíquico, com a doença psíquica, doença da alma. A gente vai falar muito também em voga, vamos falar de vícios, isso vai estar muito latente, vícios, compulsões e escapismos, tá? Tem tudo a ver com os temas de Virgem Peixes, tá? Arte. Peixes é um signo associado à arte, à música, ao que é sensível, à beleza, à arte, ao teatro, à pintura, ao desenho, à fotografia, tudo que eleva o espírito através da arte, né, ao que é mais elevado. A gente vai falar muito sobre arte, de modo que quando a gente se envolve com a arte, com o cinema, com a música, podem ser atividades que trazem cura
Então a gente pode falar bastante da arte terapia, né? A arte terapia enquanto um motivador de cura, de auxílio nos processos de cura, né? De nos tirar de uma visão mais cartesiana, né? A arte como uma expressão da alma, daquela expressão da alma humana que leva para a cura. Isso pode ser um tema bem forte durante esse período. Mas esse vai ser um período que a vida vai nos convidar, tanto em termos pessoais quanto coletivos, para a gente olhar de uma forma menos materialista para a vida, menos cartesiana e mais espiritual, mais holística, a gente unindo corpo, mente, espírito e emocional, né? Então, é recomendado, a gente pode buscar práticas, né, que nos alinhem com o nosso corpo, nossa mente, como, por exemplo, uma meditação, uma atividade artística, uma nova filosofia, né, que nos alinhe, que nos conecte com algo que é muito maior do que nós, muito superior a nós, tá? Podem ser também rituais, podem ser também filosofias que nos elevem, tá? Elevem o espírito humano, tá? Além disso, a gente vai ter que encontrar, porque assim, em Virgem, a gente é o super crítico, super cético, né? Virgem acredita naquele que ele vê, que ele toca, que ele pega, né? E por outro lado, em Peixes, a gente tem o lado sombrio, que é o hipercrédulo, o que crê em tudo, tá? O grande desafio desse período vai ser a gente equilibrar isso em nós. O supercrédulo, o hipercrédulo e o supercrítico, que existe dentro de cada um de nós, né? A gente pode se sentir tentados a irmos ao supercrédulo, a gente começar a acreditar em tudo, né? Lembrando que a gente está num eixo de opostos, né? E quando a gente está vivendo aí um cabo de guerra entre os opostos, a gente vai tender de um lado para o outro, até que a gente consiga encontrar um meio termo entre essas duas coisas. Então, a hora a gente vai perceber que nós vamos estar muito críticos, ou a gente vai ver isso coletivamente, muito materialistas, ora a gente vai para o outro lado, né? E a ideia é que a gente encontre em nós o equilíbrio entre eu ser crédulo, mas eu também tenho um senso crítico sobre a minha fé, sobre aquilo que eu não estou acreditando, ou eu deixar de ser tão crítico e acreditar em coisas que eu não estou conseguindo ver. Pessoal, esse foi o primeiro vídeo de 2025, espero que vocês tenham gostado, comentem aqui. E vamos fazer mais vídeos durante esse ano e eu aguardo vocês nos próximos. Até lá!